Boa noite, tudo bem, pessoal? Saiu hoje a primeira aula lá no Centro de Mídias. Foi uma aula que eu achei interessante, mas ao mesmo tempo foi uma aula que eu achei um tanto pesado. E então eu vou querer quebrar esse assunto em duas aulas, dois vídeos menores, tá? Primeiro, quando a gente está falando de uma aula, a gente tem que pensar em duas coisas que a gente espera de vocês. A gente espera que vocês entendam alguns conteúdos, ou seja, entendam alguns assuntos, e a gente espera que vocês desenvolvam algumas habilidades, ou seja, capacidade de fazer algumas coisas, tá certo? Então aqui na tela está uma lista das habilidades e conteúdos que a gente vai tentar abordar nessa aula de hoje. Aperta a pausa para vocês lerem com calma depois. Bom, vamos começar. Primeiro, o que é um alimento? Para que serve? Bom, alimento é toda essa comida gostosa que a gente está trabalhando aqui, certo? Agora, esse alimento ele está dividido entre duas coisas. Ele é um lugar que você vai ganhar nutrientes, que são peças para você funcionar. Estou aprendendo a usar uma ferramenta nova. Isso inclui átomos. Estou apertando coisa que eu não deveria. Mas eu vou ficar melhor nisso. E moléculas. Certo? Bom, isso são as coisas que você precisa para você funcionar. Ou seja, para substituir uma célula, para substituir um machucado, ou necessariamente para você fazer uma célula ou fazer uma parte de uma célula que precisa. Então, por exemplo, o nutriente que a gente vai atrás é o ferro. O ferro vai na hemácia. A hemácia é uma célula que precisa de ferro para atrair oxigênio. A gente vai ver tudo isso com calma no segundo ano, tá certo? O importante é, você precisa desses nutrientes, que são pecinhas, para montar você, tá bom? Segunda coisa importante é, nós comemos para ganhar fonte de energia. E isso geralmente vem na forma de açúcar. E para que você precisa dessa fonte de energia? Para fazer coisas. Estou muito feliz com essa ferramenta nova. Achei bem legal. Na aula de tecnologia eu mostro que é. Bom, então o que acontece? Da onde a gente vai ganhar essa energia? Tá certo? Nós temos vários tipos de seres vivos que ganham energia de lugares diferentes. Tá? Os produtores são todos aqueles seres vivos que produzem a sua própria reserva de energia. Certo? Ou seja, são todos aqueles seres vivos que fazem fotossíntese. E, gente, fazer fotossíntese é sim uma parte da vida das plantas, mas a gente geralmente pensa nelas primeiro, mas entenda isso. Um dos principais fazedores de fotossíntese do nosso planeta são as algas, que parece planta, mas não é exatamente a mesma coisa, tá? Então nós temos as algas fazendo fotossíntese também, nós temos bactérias fazendo fotossíntese também, tá certo? E o que é fazer fotossíntese? Fazer fotossíntese é você pegar alguns nutrientes da natureza. Então você vai pegar CO2 mais água e você vai converter isso aqui em açúcar. Não vou colocar a fórmula do açúcar porque ela é muito grande e vocês ainda não precisam ver isso. Ano que vem a gente vai ver. Mais o oxigênio que a gente respira, tá certo? Quando que eu vou conseguir fazer isso? Na presença de luz. Tudo bem? Então, fotossíntese, gente, nada mais é do que você pegar algumas moléculas que existem na natureza, usar a energia da luz para combinar essas moléculas. O processo é absurdamente complicado, problema para o segundo ano, tá? Só que a molécula que vai resultar é uma molécula de açúcar, que é uma forma de você guardar energia para usar depois. A planta não fez de presente para você. A planta fez para ela usar quando ela precisar. Quando ela for crescer, quando ela for fazer fruto, quando ela for fazer semente, tá certo? E o oxigênio? Gente, o oxigênio é o que sobrou da fotossíntese. A planta não fez o O2 ela não faz fotossíntese para fazer o O2. O O2 sobra e é muito valioso, tá certo? Tanto ele sobra que a planta joga para fora do corpo, tá certo? Bom, além dos produtores, nós temos outro tipo de ser vivo, que são os consumidores. Consumidor é qualquer um que precisa pegar a energia de alguém, tá certo? Então, nós não conseguimos fazer a nossa própria reserva, a gente não faz nosso próprio açúcar, a gente não consegue pegar a energia do sol, que nem a fotossíntese faz. E aí vem uma coisa muito importante. O produtor é o cara que produz moléculas de reserva.
Não é quem produz energia. Quem produz energia é o Sol, tá certo? Por isso que você precisa da luz aqui na fórmula. Então, essa luz, ela é a fonte de energia, que é luminosa, o solzinho, tá bom? Mas os consumidores são aqueles que roubam o açúcar dos outros, tá? Dentro desses ladrões de açúcar, nós temos 3 opções. Nós temos aqueles que são os herbívoros, que é todo mundo que se alimenta de produtores, tá? Então, eles comem só os produtores. Nós temos os carnívoros, que são aqueles que comem consumidores. Muito mais difícil fazer isso do que parece. E nós temos, por último, o que a gente chama de onívoros, tá? Que é quem come todo mundo. Come todo ser vivo. Come os dois, tá certo? Come tanto herbívoro, quanto outros carnívoros, quanto plantas, tá? E quem que é o último grupo? Que a gente geralmente não fala muito em cadeia alimentar, fala mais em teia, então eu vou falar mais sobre isso na próxima aula. São os decompositores. Decompositor é quem pega a reserva de energia de coisas que já morreram e estão apodrecendo, tá certo? Então ele é tipo um mecanismo de reciclagem. Ele pega o lixo que sobrou na natureza, lixo, né? E ele vai desmontar esse cadáver, desmontar esse corpo em decomposição e reaproveitar a energia que dá e espalhar os nutrientes de volta, tá? Bom, então o que é uma cadeia alimentar? Gente, cadeia alimentar é um esquema, tá certo? Na natureza você vai ver isso? Não. Principalmente por uma coisa muito importante. É um esquema que mostra a relação predador e presa. Quem é o predador é quem come. Quem é a presa é a comida, tá? E essa cadeia alimentar ela é válida para aquela região. Então, naquele lugar, esse animal se alimenta desse, que se alimenta desse, que se alimenta daquilo, tá bom? Só que uma coisa muito importante, a gente não está falando de indivíduos, a gente está falando de espécie. Então é esta espécie se alimenta dessa espécie, que se alimenta dessa outra, tá certo? Então toma muito cuidado quando você for falar de exceções. Então, mas uma vez o meu tio comeu uma formiga, logo ele é um consumidor de formiga? Não, os humanos, num dia normal, não vão comer arroz, feijão, formiga, tá certo? Tem umas pessoas que faz, mas não é a espécie que faz, tá? Então, o que a gente vai fazer isso? Então a gente vai representar esse esquema usando flechas. E o que a flecha indica? Energia passando. Então vamos lá. Quem começou com a... Aí de onde veio a energia? A energia veio do Sol. Então, Solzinho, tá aqui. A energia vai do Sol para a planta. Beleza? Na planta, ela vai produzir açúcar, que é a reserva. E aí o que acontece? A planta produziu açúcar para ela usar. Mas veio um coelho aqui e roubou o açúcar dela. O açúcar não foi da planta pro coelho, então a flecha vai da planta pro coelho. Tá certo? Pensa que é a planta indo para a boca do coelho. Tá? Aí o coelho tá lá, todo malandro, comeu, roubou, beleza, só que tem uma serpente que está de olho nele. Então, o açúcar que o coelho roubou, a serpente rouba para ela. Aí a serpente está aqui, toda pimpona e tal, de repente passa um gavião e rouba o açúcar da serpente. Tá? Perceba que a serpente não roubou o açúcar que o coelho produziu. Tá certo? Era o açúcar lá da planta que estava guardado no corpo do coelho para depois e a serpente foi lá e aproveitou. Tá bom? Cuidado com isso. Produtor é só esse cara aqui. Todos os outros são consumidores. Tá? Bom, faz diferença o que você come? Faz diferença se você está aqui no finzinho da cadeia ou se você está no começo? Faz, tá certo? Por causa de uma coisa chamada nível trófico. Então, o que é um nível trófico? É a sua posição na cadeia. Então, o que acontece? A planta é aquela que não come ninguém. Como ela não come ninguém, ela é o produtor. Certo? É só você perceber que é a única que não tem flecha indo para ela. A flecha sai dela. Então ela não ganha energia de ninguém. Ela passa energia para os outros. Tudo bem? O coelho não é o primeiro a comer alguém nessa cadeia? Porque a energia começou aqui.
veio para ele é o primeiro a comer. Então a gente chama ele de consumidor primário. Tá certo? A gente pode representar por C1 ou C primário. Tá? Esse açúcar que está no coelho já é um açúcar que não foi ele que produziu, veio da planta. Quando a cobra come esse açúcar, não é a segunda vez que esse açúcar vira comida de alguém? Então a planta é o segundo a comer. Então ela é consumidor secundário. E aí quando a águia come ela é o consumidor terciário. Tudo bem? Então o que é o seu nível trófico? É a sua posição, tá certo? Quem você é? Você é o primeiro a comer? Você é o segundo? Você é o terceiro? E aí vem uma coisa importante. Para que serve isso? Faz diferença? Faz. Por quê? Porque na natureza, quando a gente fala, está falando de energia, a gente está falando de um fluxo. O que isso quer dizer? Quer dizer que Por que o pessoal está comendo? Eles estão comendo porque eles vão usar essa energia para fazer coisas. Não é o que a gente conversou lá no começo? Que a gente rouba energia para fazer. Então a gente rouba energia para correr. A gente usa essa energia para se esquentar, a gente usa essa energia para crescer, tá certo? Só que conforme eu vou gastando essa energia, o próximo que vier me atacar, ele não vai ter toda a energia sobrando. Ele vai ter só o que eu não usei, certo? Quanto menos energia eu deixar, menos ele vai ter que ganhar. Então vamos fazer aqui um exercício imaginário, tá? Vamos imaginar que a planta produziu, sei lá, 1000 quilocalorias. Tá? Isso é bastante. Aí, aliás, ela produziu 10.000, só que ela gastou 9. Sobrou na reserva 1.000 quilocalorias, certo? Então ela produziu 10, usou 9, sobrou 1.000, tá bom? Quando o coelhinho foi lá e comeu a planta, me ganhou 1.000, tá? E ele vai usar essa energia para viver, vai usar para correr, vai tentar fugir da cobra, vai tentar fazer mais coelho. Então ele vai gastar uma parte. Então o que vai sobrar para a cobra? O quanto ele consumiu menos o que ele gastou. Então vamos dizer que desses 1.000 que ele ganhou, ele gastou 500. Sobrou 500, certo? Para a cobra já veio menos. Então a cobra ganhou 500, vamos dizer que ela gastou 300. Sobrou 200 quilocalorias. Olha como está caindo a energia, tá certo? Ah, mas a energia está desaparecendo. Não, a energia está sendo transformada em outra coisa. Deixou de ser energia química para virar energia cinética ou térmica e por aí vai, tá? Quando chega para a águia, já tem muito pouco sobrando. Então a reserva dela, vamos dizer que sobrou 10 quilocalorias, certo? Então o que acontece? Agora faz esse raciocínio comigo. Se eu tenho cada vez menos energia disponível para a espécie, você consegue imaginar que eu vou conseguir sustentar menos gente com essa energia? Faz sentido isso? Então, o que vai acontecendo? A população dos seres vivos vai caindo, tá certo? É fácil você imaginar. Por exemplo, será que eu consigo, com 10 galinhas, alimentar uma população de 100 pessoas? Não, tá certo? Por mais que hoje eu coma, amanhã não vai ter comida. Então a população vai caindo conforme você vai avançando na cadeia alimentar. É por isso que geralmente você vai ter um leão, ou pelo menos uma matilha, vamos pegar um diferente, vai ter um tigre, aí esse tigre come, sei lá, 20 gnus, esses 20 gnus comem 1.000 plantinhas do 1.000 capim, tá certo? Então a população ela sofre um impacto dessa posição na cadeia alimentar, tá certo? Por isso que o seu nível trófico é tão importante, tá? Agora, isso quando a gente está falando de energia. Por quê? Porque a energia é convertida de química para outras coisas. Mas nós também falamos que a gente come para ganhar nutriente. E nutriente é uma outra história, tá certo? Lembra que eu falei que todo mundo é feito de peça? Aqui, ó, nós somos feitos de peça, que são os nossos átomos e as nossas moléculas. Então, nenhum de nós faz átomos, tá certo? A gente pega os átomos do ambiente e a gente usa eles para fazer as nossas coisas. Então a gente pega o átomo de ferro
e a gente usa para fazer hemácia, tá certo? Quem já foi comer na casa da avó falou que você estava pálido, tem muita avó no Brasil aí que faz feijão com um parafuso dentro para você pegar ferro, tá certo? Não sei se funciona, mas que tem avó que faz. Agora, então nenhum de nós faz átomos, a gente pega do ambiente. E aí, o que acontece? A gente também tem uma coisa que a gente não... Às vezes, a gente não faz todas as nossas moléculas. Então, por exemplo, você já deve ter ouvido falar que vegetariano tem que tomar cuidado porque existe uma necessidade de comer proteína animal, certo? O que é comer proteína animal? É comer uma molécula que você precisa, mas você não faz. Por isso que você é um animal carnívoro. O seu gato e o seu cachorro, por exemplo, eles são carnívoros. Eles precisam de moléculas que outros animais fazem e eles não. Não adianta você chegar na sua casa e decidir, não, eu decidi que meu cachorro ele é vegano, então ele vai viver de aipo e abobrinha. Não, ele precisa de proteínas que ele não é capaz de fazer. E ele vai ganhar na alimentação. Então é por isso que alguns animais são carnívoros, tá certo? Bom, então, um exemplo de uma molécula que você precisa e você não faz é a molécula de açúcar. Por que a gente come planta mesmo? Para ganhar reserva de energia, não é? Por que a gente tem que ganhar reserva de energia da planta? Porque você não faz fotossíntese. É uma molécula que você não faz, tá? Mas aqui vem outro ponto importante. Assim como a gente não faz átomos, a gente não destrói átomos. Então, tudo que você não precisa mais, você devolve para o ambiente, tá certo? Seja que você não precisa mais porque você já excretou e já montou, seja que você não precisa mais porque você morreu, e aí você não precisa mais mesmo, tá? Por exemplo, uma coisa que a gente não precisa, a gente devolve para o ambiente. O gás carbônico, tá certo? Então o gás carbônico é uma coisa que a gente sempre vai mandar embora, porque ele não só a gente não precisa, como ele é tóxico, tá certo? Ele é a sobra do processo. Então o que acontece? Quando a gente vai olhar na natureza, a gente tem que lembrar de um outro carinho importante, que é o seguinte. De onde é que a gente ganha, então, esses nossos átomos e essas nossas moléculas? Muitas vezes a gente ganha na alimentação. Então, a planta fez o açúcar. Essa molécula de açúcar passou para o coelhinho. A molécula do coelhinho passou para a cobra. Da cobra passou para o gavião, para a águia. Só que tem uma coisa importante. Todos eles vão ter que morrer. E esses átomos que eles usaram vão ter que voltar para a natureza de algum jeito. Como é que as nossas peças voltam para a natureza? Graças a aquele outro nível trófico que eu só dei uma chamadinha no começo, mas que agora é importante, que chama-se decompositor. Então qual que é o papel do decompositor? Ele vai desmontar você para que as suas peças voltem para o solo, voltem para o ar e a planta possa usar. Porque ela não vai precisar de você, ela não precisa da energia de você, porque ela monta a sua própria reserva de energia. Então a plantinha vai pegar a energia do sol, mas as peças, o gás carbônico, moléculas do chão mesmo, aqueles sais minerais que a gente fala, que vem junto, isso ela pega de você também, tá certo? Então muitas das nossas moléculas voltam para a natureza graças ao decompositor. E por que a gente não coloca geralmente o decompositor? Porque o decompositor ele não vai comer só o último. Ele não é o cara que come o gavião. O decompositor se alimenta de todo mundo. Então, se você colocar o decompositor na sua cadeia alimentar, primeiro que ela vira uma teia. A gente vai ver isso na próxima aula. Mas o segundo você vai ter que colocar flecha indo de todo mundo para ele. E isso é óbvio, você não precisa. Isso vale para todas as cadeias. Não tem por que você colocar uma coisa que você já sabe que sempre vai ser todas as flechas indo. Tá certo? Então, gente, é por isso que a gente fala que o nutriente é um ciclo. Porque é aquela brincadeirinha que eu fiz na aula. Da onde a águia ganhou os nutrientes dela? Ela ganhou os nutrientes do corpo da cascavel e da naja. Da onde a naja ganhou os nutrientes? Do coelhinho. E o coelhinho ganhou da onde? Da planta. E a planta ganhou da onde? Do fungo. Mas o fungo pegou da onde? Da águia. Do pai da águia. E o pai da águia pegou do pai da cobra. E o pai da cobra, do pai do coelho. E o pai do coelho, do pai da samambaia. E o pai da samambaia, do pai do fungo. Percebeu que esses átomos nunca vão desaparecer? Eles vão sempre sendo reciclados. Tudo bem? Então essa é a diferença entre os nutrientes e a energia.
Alguma dúvida? Coloca nos comentários do vídeo. Um abraço.